Boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Hoje eu vou passar um slide e ao final eu passo uma atividade a vocês. Nós vamos falar hoje de histórias em quadrinhos. Então vamos lá? História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias, elas possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam uma linguagem verbal e não verbal. Verbal é quando eu tenho os balões com as falas, e a não verbal é quando eu não tenho, eu só tenho a sequência dos fatos ocorridos ali. Os artistas, eles utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito aí de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados aí balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite aí intenções distintas. Outro recurso aí bastante explorado são as onomatopeias, definidas aí como palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplo, cabrum, como o som aí de um trovão, tic-tac, né? Tic-tac, 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 né? Como o som aí dos ponteiros de um relógio, entre outros aí que também nós vimos aí na sequência desse módulo anterior. História em quadrinhos no Brasil. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos aí chamou-se o Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Idealizada aí pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela história em quadrinho francesa La Semaine de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi ele foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia aí personagens inspirados na cultura nacional. Nós também vimos no nosso caderno, né, pessoal? Olha aí, personagens de A Turma do Pererê, do cartunista, né, aí, Ziraldo, né, ó, personagem aí a turma do Pererê, do cartunista Ziraldo, ok? Em 1964, o gibi ele foi retirado de circulação por conta da censura, né, instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, que é a Turma da Mônica, criado pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje ela é publicada em mais de 40 países e traduzida aí em 14 idiomas. Então aqui a gente tem a reprodução dela, né, em 1963, depois em 1966, 1967, 1970, 1985 e em 2013. Então, olhem aí a diferença da Mônica, né? Como foi passando os anos. Tipos de balões. Então, vocês têm aqui alguns tipos de balões. A fala de personagem, o cochilo do personagem. Então, olhem como são os balões. Os balões são diferentes para cada coisa que você quer falar. Tudo bem? Então, vai explicando aí cada um, né, ó, desses aqui, ó. Então, se eu quero a fala do personagem, então eu vou desenhar este tipo de balão com a fala. Se eu quero falar o cochicho do personagem, então o balão terá que vir dessa maneira. Ah, e o personagem não consegue se expressar, então eu vou fazer este tipo de balão. O personagem está admirado, então eu vou fazer este tipo de balão. Tudo bem, pessoal? Então, vocês olhem aí, né, vejam certinho, tá?
para depois poder produzir aí uma história em quadrinho. Aqui também fala, né? Você viu o meu livro? Olha lá, olha como está. Um pensamento, olha como está. O grito, né? O cochicho, o amor, ideia. Então, olhem os balões como estão, tá bom? Agora é com você. Fazer o exercício das páginas 55 e 56 de língua portuguesa, módulo 25. Siga todas as instruções que vocês têm no livro, tá? Na 55 e 56. E narre uma história em quadrinho. Vocês vão ver uma história em quadrinhos que vocês querem, que vocês gostem. Vocês vão narrar essa história, essa mesma história, mas vocês narrando aí. Você deverá narrar em apenas 7 quadradinhos. Então, vocês vão ter que colocar 7 quadradinhos. Não pode colocar mais quadradinhos, tá, pessoal? Então, em 7 quadradinhos, vocês vão narrar essa pequena parte que vocês terão aí, tá bom? Utilize o material complementar da página 115. Então, vocês vão lá no finalzinho do livro de vocês, vão destacar a folha que está lá e vão fazer lá este exercício. Tá? Não esqueçam também de colorir aí a história em quadrinho de vocês. Caprichem, coloquem o nome de vocês, tudo bem? E guardem aí junto dessa página para depois eu visualizar. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Usem aí a criatividade e espero ter ajudado vocês para montar aí, então, a história em quadrinho. Tudo bem? Então, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau!